Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todo o corpo de Cristo, com toda a igreja do Senhor na terra. E a cada pequenino do Senhor que do outro lado deste vídeo esteja recebendo a graça do Senhor e a paz do Senhor no teu coração. Eu gostaria de estar pedindo às pessoas que me acompanham pelo YouTube, que eu sei que não são muitas, mas glória a Deus, venham estar curtindo o vídeo, venham estar compartilhando, venham estar deixando o seu ok, amém? E eu gostaria de estar passando uma palavra aqui. São 2 noites que o Espírito Santo de Deus tem trabalhado no meu coração, no meu pensamento a respeito desta palavra. É uma palavra muito séria. Aliás, toda a palavra de Deus ela é séria, mas é uma palavra muito forte. Eu vou ler aqui em Daniel 4, mas eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo. Eu vou ler alguns versículos pulados. E você que tem na sua casa a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, depois você pegue Daniel 4 e leia do início ao fim do que Deus quer tratar através dessa mensagem. A palavra diz assim: isto em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santo. Será tirado de entre os homens, e a tua morada será como animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti. Depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaze os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a tua tranquilidade. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa de Israel? Para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão como a erva, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens. Olha bem, meu Deus. Que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado de entre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu,
e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas suas obras são verdade e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Louvado seja o santo nome do Senhor. Quando o Senhor me passou esta palavra, o Senhor falou grandemente ao meu coração. E eu li essa mensagem, e o Senhor dizia desta maneira para mim: é muito sério que o Senhor quer falar através dessa palavra. O Senhor disse assim: eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas? A fraca não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. O Senhor tem falado no meu coração há 2 noites, que o Senhor, assim como ele fez com Nabucodonosor naquele tempo, aquele homem, ele era um grande homem poderoso, e ele era muito rico, e ele se achava o grande, o sábio, o entendido, o magnífico, o poderoso. Ele chegava a se colocar no patamar como se fosse o próprio Deus da vida dele. Ele não dava glória a Deus, ele não exaltava ao Senhor. E o Senhor falava para mim assim, que hoje, nos tempos de hoje, muitos homens têm se feito grandes, como se fossem pastores de ovelhas, mas que não conhecem as suas ovelhas. O Senhor diz aqui: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas. E o pastor é conhecido pelas suas ovelhas, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. E o Senhor diz, em Mateus 24, 24, desta maneira: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Até os escolhidos podem ser enganados através desses falsos pastores, esses falsos homens que se dizem homem de Deus, que só pensam em grandeza, que só pensam em crescimento carnal, quando que o Senhor Jesus diz na sua palavra: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Ninguém pode servir a dois senhores. Olha bem, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou o dinheiro, ou a fama, ou as coisas mundanas, porque o Senhor diz que aquele que é amigo das coisas do mundo é inimigo de Deus. Aí o Senhor diz aqui: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhar para as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que eles? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, porque andais solícitos, olhai para os lírios do campo? Como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo que o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O Senhor está dizendo aqui, aleluia, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, aonde a traça corrói, a ferrugem destrói e o ladrão rouba. Mas antes ajuntai tesouros no céu. Não adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua salvação. E muito nós temos visto nos tempos de hoje, pastores, portas, como disse o Senhor. No final dos tempos, muitas portas se abririam, portas largas, tá? Que diriam Senhor, Senhor, mas não teriam compromisso nenhum com ele, enganaria até os escolhidos do Senhor. Porque eles fariam prodígio, eles fariam maravilha, e até os escolhidos iam ser enganados por eles. E nós devemos ter cuidado. Porque o Senhor Jesus, ele poderia ter nascido como? Será que Jesus não poderia ter nascido um rei? E por que Jesus nasceu filho de um carpinteiro? E por que Jesus nasceu numa manjedoura? E por que Jesus, ele se mostrou um homem simples, humilde, e ele falava na palavra que ele não tinha nem onde reclinar a cabeça? E que nós, se tivéssemos aonde colocar a nossa cabeça, já era para nós nos dar por alegre. Felizes são aqueles que têm o seu teto sobre a sua cabeça, têm o alimento sobre a sua mesa, aleluia, têm as suas vestes no seu corpo. Nós não precisamos ser milionários nesse mundo, ajuntar riquezas, ter mansões, terras e terras e terras. Não precisamos ser milionários, não precisamos ter helicóptero, jato particular, coisas que muitas pessoas conquistam nas custas dos pequeninos de fé, o irmãozinho, a irmãzinha,
E muitas vezes não tem direito o seu alimento dentro de casa e tira o que tem para ir levar para a igreja por um voto, por um propósito, por alguma coisa que ouviu o profeta, o pastor, a pessoa falar que ela tem que fazer aquilo, quando o Senhor não exigiu nada disso. Ele disse: eu não quero sacrifício, o maior sacrifício Jesus já fez, que foi pagar por nós, aleluia, todos os nossos pecados. Aqui na terra, se nós tivermos, meu Deus do céu, o Senhor falou, o Senhor mostra aqui, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Alguém poderá chegar em Deus e dizer: Senhor, eu dou para o Senhor todos os meus ouro, meu tesouro, minhas riquezas da terra, pela salvação da minha alma? Não. A salvação da nossa alma só vem por um mérito, por um caminho, através do nome precioso de Jesus, através do Calvário, através da cruz. Irmão, irmã, parem de se deixarem ser enganados por esses falsos profetas, esses falsos pastores, esses homens que se dizem ser isso ou aquilo e fazerem prodígios de maravilha na vista de vocês, que o Senhor está alertando pela palavra. Não vos deixeis enganar. Ainda que disserem: venham, venham, que Cristo está aqui, não vai, não sai da tua casa e não corre atrás desses homens, não. Jesus já veio, Jesus já cumpriu todo o mandamento de Deus, e agora, quando ele voltar, ele só vai voltar abrindo as nuvens dos céus, as trombetas soarão e o Senhor arrebatará a tua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E o Senhor diz aqui, aleluias, olha bem, em Lucas 12, o Senhor diz assim: e disse-lhe um da multidão. Como eu disse, eu peguei alguns versículos. Então, está em Lucas 12, mas se você quiser ler a história toda, pegue a tua Bíblia depois e leia com atenção o que o Senhor está falando. Mestre, dize ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. Meu Deus, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto? Derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens para muitos anos. E direi à minha alma: descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Meu Deus, ajunta tesouros e não é rico com Deus. O Senhor diz que é louco das ideias, é louco da cabeça quem ajunta tesouro demasiadamente, porque onde está o seu tesouro está o seu coração, e o seu coração não está em Deus, está na sua riqueza, está no seu poderio, está nas suas conquistas.
E não é ímpio, não. E não é... Deus não está falando com o homem que está lá fora, ainda que não foi alcançado pela graça e pela misericórdia, não. Ele está falando com aquele que está dentro da casa dele e que usa as sagradas escrituras para enricar, para ficar rico, para poder tirar daquele pobrezinho, do irmãozinho, daquele coitadinho que já não tem, para depositar lá, confiando que vai receber alguma coisa em troca. Não é assim. Deus não faz troca com riquezas da terra. O prazer de Deus é te abençoar. Mas ele diz: buscai primeiro o reino de Deus. Eu acabei de ler. E a tua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O Senhor diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Você está achando? Descansa, come, bebe, folga. Oh, meu Deus! E o que tens preparado? Para quem será? Fala para mim. Fala para o Senhor, responde aí. O Senhor falava desta maneira. Meu Deus do céu. O Senhor está alertando. Mas Ele não está alertando somente aquele coitadinho, pobrezinho. Não, Ele está alertando você. Homem de Deus, que se diz homem de Deus, que abre congregações, que abre templos, que enfeitam. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em templos feitos pela mão dele. E essa sou eu. E esse é você, se você quiser. Deus quer habitar no nosso coração. Ele quer que nós amamos a Deus sobre todas as coisas. E ao nosso próximo como a nós mesmos. A partir do momento que o Senhor fala: ei, se o seu irmão não tiver uma veste, você tiver 2 túnicas, dá uma para ele. E ainda dê a melhor que você tiver. Agora, em vez disso, tá tirando da viúva, tá tirando do órfão, tá tirando do pobre, tá juntando tesouro na terra. Aí o Senhor fala assim: ei, ô seu doido das ideias, eu já marquei o dia. Já marquei o dia para você. Eu já tá marcado na minha agenda. Desde o dia que você nasceu. Já está marcado na minha agenda o dia que eu vou requerer de ti a tua alma. Você já parou para pensar? Aí o Senhor manda te dizer assim: você acha que todas as riquezas que você está acumulando na terra poderão pagar a tua morte terrena? Poderão comprar da minha mão o dia que eu, o Senhor, teu Deus, já determinei o dia em que eu vou vir te buscar. Em vez de você estar preocupado, em vez de você estar preocupado com a tua alma, e estender a tua mão para o pequenino, você está se fartando de bens, enchendo de bens, fazendo acúmulos de riquezas terrenas. E sabe o que o Senhor diz? Sabe o que o Senhor mandou dizer? O dia marcado por Deus para Ele entregar o teu espírito, o dia que foi marcado por Deus para que tu entregue o teu espírito para Ele,
Nenhuma riqueza que você acumulou vai impedir ele de voltar para você. E tem uma coisa também que ele fala. E nada do que tens poderás levar contigo para o reino celestial, porque lá não entra bagagens de homens. Presta atenção no que Deus está falando. O Senhor diz em Provérbios 29 que o homem que é repreendido pelo Senhor, o homem que é repreendido, vou abrir aqui para poder ler direitinho. Olha bem, Provérbios 29, 1. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda o seu comportamento, errando sempre, derrubando violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Em outra versão, o Senhor diz desta maneira: aleluias, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que o Senhor diz aqui, na versão corrigida em Provérbios 29, o versículo 1. O homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O seu helicóptero vai te levar para o céu? O seu jatinho vai te levar para o céu? Sua junta de bois vai te levar para o céu? Suas fazendas vai te levar para o céu? Suas mansões vai te levar para o céu? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vai chegar o dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Eu, particularmente, posso não ser nada, Jesus. Uma simples serva do Senhor. Graças a Deus, tenho humildade, tenho simplicidade. O Senhor é minha testemunha disso. Eu tenho me preocupado muito mais em ganhar almas para o reino do Senhor, em dizendo a verdade, do que enganá-los desta terra, dizendo que eles vão ser isso, aquilo, empresário, ter casas granfinas, quando o Senhor diz assim, em João, oh, aleluia, eu falei para o Senhor que eu não saberia quanto tempo levaria este vídeo, porque geralmente eu faço vídeos curtos, mas este eu falei, Senhor, eu vou até onde o Senhor me mandaria. Porque eu sei que o Senhor tem almas para alcançar através desta palavra. E não é almas
que já não estão na presença de Deus. São almas que já estão na presença de Deus. E o Senhor diz assim em João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. O Senhor Jesus disse que ele veio para pregar o reino de Deus, a sua justiça, a salvação através do sacrifício do Calvário. Ele foi morto, ele ressuscitou, ele subiu aos céus, ele está sentado à destra e direita de Deus Pai, intercedendo por nós, os seus santos. E ele foi na frente, porque ele era unigênito, depois ele passou a ser o primeiro, após dele muitos viriam que somos nós, porque ele diz que ele veio para nos preparar um lugar com o Pai. Mas em vez de você, meu irmão, estar preocupado com a sua morada celestial, em mandar para as mãos do Senhor Jesus a matéria-prima, o material, para que a sua mansão seja preparada, sim, lá na glória, aonde ele falou que foi primeiro para nos preparar o lugar. Pare de ajuntar tesouro aqui. Sabe aquele homem, aquele jovem rico, que falou: Senhor, o que eu posso fazer para alcançar o reino de Deus? Jesus disse para ele: vai, vende tudo que você tem e doa aos pobres. Porque ele disse que já obedecia a todos os mandamentos. Agora, se existe alguém nessa terra que pode dizer que obedece, pelo menos os 2 mandamentos que Jesus deixou, que era amar Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo, que já ajunta os 10 mandamentos. E o Senhor diz na palavra dele que se você for fiel em 9 e você errar num, você anula os outros 9, então nós só vivemos realmente pela graça e pela misericórdia. Mas aquele jovem, ele afirmou que já obedecia a todos os mandamentos de Moisés. E Jesus falou para ele: te falta uma coisa para que você ganhe o reino de Deus. Vai, vende tudo que você tem e doa aos pobres. Porque ele era rico e provavelmente o coração dele estava na riqueza dele, porque ele não conseguiu obedecer a Jesus. Ele não conseguiu falar: sim, meu Senhor, eu vou imediatamente vender toda a minha fortuna, vou doar aos pobres, porque eu quero ganhar o reino de Deus. Chega, me aflige, porque Deus está mandando eu dizer. Que os teus tesouros da terra não vão comprar a tua morada.
não vão. Os seus tesouros da terra, quando o Senhor vir te buscar, não importa de que forma, não importa de que maneira, Ele vai vir te buscar. E você não vai levar nada. Vai ficar tudo aqui. Louco. Esta noite te pedirei a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Nabucodonosor, ele teve que pastar 7 anos como um animal. E Deus usou Daniel para dizer para ele: Rei, atende, ouve o meu conselho, comece a glorificar a Deus. Tira teu coração das suas riquezas, do teu reino, do teu poderio, das tuas coisas. Começa a ver que o poder está no céu. E este poder domina sobre todos os homens. Não existe nenhum homem que possa resistir ao poder de Deus. Antes que o Senhor te mande para um pasto, para você aprender que a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele, e que ele te escolheu para pregar a verdadeira palavra dele, para ganhar almas para o reino dele. O Senhor está mandando eu avisar. De repente, como Nabucodonosor não deu a menor importância para o que Daniel falou e teve que cumprir exatamente no pé da letra a palavra que Deus mandou. E sabe que mais? Que Deus foi tão bom que ele não deu o sonho para outra pessoa. Ele não deu na boca de outro profeta. Ele deu para o próprio Nabucodonosor o sonho, para que se houvesse a interpretação, para que ele entendesse o que Deus estava dizendo, e nem assim ele não aceitou. Eu, a irmã Carmen, diaconisa do Senhor Jesus, pela infinita graça e misericórdia de Deus, estou cumprindo um mandamento que o Espírito Santo de Deus me incumbiu de estar alertando você do outro lado dessa telinha, que tem se preocupado em ajuntar tesouros na terra, usando o Evangelho, usando as Sagradas Escrituras. Meu irmão e minha irmã, se você tem sentido que Deus está tratando contigo através desse vídeo, corre, se humilhar diante da presença de Deus. Tudo que você tem, que você não precisa, que está em exagero, está sim lotado de viúvas, de órfãos, de instituições, de hospitais de câncer, de deficiente, com esse vírus, necessitando de oxigênio, de cama, de leito, de hospital. Você tem fartura para construir, para ajudar,
para abençoar, e o seu egoísmo nas coisas materiais que estão prendendo a sua alma não vai te servir de nada. No dia que o Senhor Deus requerer de ti a tua alma. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com o povo de Deus, não somente agora, mas sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.